Bom dia! Obrigada por estarem aqui nesse dia de chuva. Vou anotar todo mundo no caderninho, vou pôr o nome na novena. Aquelas que vai em novena, né? Então, meu trabalho dentro do grupo, né, sobre leitura corporal, a gente começou sempre nessa coisa de colocar no plural, então, leituras corporais, que a gente acha que também não tem um jeito só de olhar para isso, apesar de a gente ter se baseado no Lowen, né? No Corpo em Terapia. Eu vou falar das possibilidades de leituras corporais disparadas pelo burlesco. Calma, vocês já vão entender essa palavra. Mas agora, pode passar. Antes de entrar realmente no tema, eu queria que quem quiser, assim, levanta. Só para a gente sentir um pouquinho nosso corpo. Vocês vão entender melhor. Pessoal do online também, se quiser acompanhar fazendo, pode fazer. Levanta, encontra um espaço gostoso. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro, entrar em contato com a nossa respiração. Dá para soltar, né? Não precisa ficar segurando o ar. Pode dar uma... Ai, aqui é bom que todo mundo geme quando eu tô dando workshop mesmo, as pessoas ficam com vergonha, demora um pouco. Então, eu vou convidar vocês a fazer como se fosse uma visão de raio-x de vocês mesmos por dentro. Então, faz de conta que está passando um scanner, assim, vocês vão olhar os ossos de vocês. Então, percebe como é que tá os seus pés no chão, primeiro. E eu sempre digo isso, assim, o nosso corpo, quando a gente está nessa posição, ele é inteirinho, verticalizado, tem a musculatura ela é toda organizada de maneira vertical e diagonal, porém tem algumas estruturas que são horizontais e que a gente pode pensar nelas. São os pés. O chão está apoiando a gente. Assoalho pélvico. Pode entregar o seu peso ali, ele é feito para isso também. Chão, assoalho pélvico, nosso diafragma é horizontal. Isso, vai soltando mais a respiração. E também tem a mandíbula aqui embaixo do queixinho, que é horizontal, e a gente sempre está pondo para cima. Então, tudo que tiver assim muito espremido para cima, a gente vai deixar escorrer, abrindo um pouquinho a boca, abrindo. E a gente já agora vai olhar os ossos lá dos pés, lá no chão, vai olhar, vai entender como é que estão as nossas pernas, os joelhos. Os joelhos, eu não quero que vocês travem ele para trás, eu quero que vocês soltem um pouquinho ele para frente. É um joelhinho bobo. Ele não é nem um joelho assim dobrado, duro, e nem atrás muito duro também. Ele é um joelho mole. Isso, dá aquela respirada mais profunda, solta os ombros. Acredita nessas estruturas horizontais, deixa elas escorrerem, deixa elas segurarem você em pé, você não precisa se segurar de pé. E aí, eu quero que vocês comecem a perceber a articulação coxo-femoral, que é o quê? Fêmur, e a nossa bacia. Agora vocês podem abrir o olho e vamos
entender essa articulação aqui, ó. As possibilidades que ela tem. Ela roda bastante. Se você não estiver espremendo o seu bumbum, solta o bumbum. Ah, solta o bumbum. Mexeu mais. Isso, lembra jogador de futebol antes de começar o jogo? Que ele tá aqui. Isso, agora, ó, percebe e pensa como se você estivesse colocando azeite nessa articulação, nas duas. Brinca, isto. Isso, ai, que gostoso. Ó, dá para fazer até um twist. Chaca, 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 chaca. Que gostoso. Tá. Então agora, pés no chão de volta, joelhinho assim, bobinho. E a gente vai brincar só aqui, ó. Solta mais um joelho e deixa um quadril cair. Voltou. Solta. Voltou. O teu tronco tá no mesmo lugar, ele não vai assim, ó. Aqui nós não estamos fazendo nada, a gente só tá relaxado. Aqui vai acontecer, ó. Tá. 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 Isso, e vai soltando bem. Vai pensando que você está ganhando espaço entre as suas coxas, como se você estivesse ficando mais largo. Isso. E aí a gente vai fazer isso com suavidade, mas talvez aumentar um pouquinho o ritmo. Ó. E quem estiver querendo acordar, aumenta mais ainda o ritmo. E aumenta. Deixa o bumbum solto. Ah, que delícia! Ui! Isso, relaxa, dá uma rebolada para dar aquela alongada na lombar. Ai, gostoso. Ai. Ah. Não precisa conter, pode fazer barulho, não tem problema. Deu vontade de abrir a lombar, né? Dá uma... Coloca a mão aqui nos joelhos e dá uma abrida na lombar, assim, ó. É tipo isso. É bem aí, né? Aham. Tá bom, agora vamos pensar aqui para cima. Lembra do nosso diafragma bonito? Assoalho pélvico, solta os joelhos. Solta os ombros. Vamos pensar nesse ombro assim, ó. Dá uma girada no ombro. E vai abrindo o peito. Vai os dois ao mesmo tempo. A mão lá embaixo, ela pode ter uma certa energia, ela não precisa ser uma mão morta. Você vai ver que faz bastante diferença, ó. Isso. Dá uma soltada bem assim nesse ombro. E agora vou... Antes a gente mexeu daqui para baixo, agora a gente vai mexer daqui para cima um pouquinho. Assim, ó. Meu quadril tá paradinho, meu joelho tá solto para eu não ficar travada, né? Tranquila. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um ombro para frente e vou deixar ele para trás de volta. Um ombro para frente e vai.
É como você pode até olhar num lugar assim, pra você ter certeza que você não está mexendo o seu tronco. Aqui, aqui, aqui. E aqui, ó, a gente vai abrir as mãos. Por que abrir as mãos? É quase como se você estivesse fazendo uma oferenda para o universo, como se você estivesse de peito aberto para o mundo, assim, ó. Ele dá uma semigirada aqui, ó. O teu polegar abre, você tá aqui, ó. Entra, entra. E aí a gente vai fazer o quê? Esse ombro, frente, trás, ombro. O braço, ele tá aqui, ó, ele só tá... Relaxa o sovaco. Isso, Ju, isso! Agora deixa esse peito balançar para quem tem peito, para quem não tem. Deixa a energia mover. Ah! 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 Ah, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Yay! Obrigada, gente. Obrigada, então. Vocês viram um pouquinho de como eu conduzo o trabalho físico, comecinho. E deixa eu ver que horas são. Eu ainda tenho uns minutinhos, né? Tenho, né? Pode usar o meu tempo. Pode usar meu tempo. Então, pode passar para o próximo slide. Então, eu vou contar um pouco dessa minha elaboração de metodologia da minha prática como terapeuta corporal, que tem esse background de artista da cena, de artista do teatro e artista especificamente de burlesco. Pode passar. É isso. Eu comecei a fazer teatro cedo, adolescente, tipo 98, eu coloquei ali, mas na verdade 96. Desde pequenininha, assim, 16 anos. E aí o burlesco mesmo eu comecei em 2009, isso aqui é a foto do final de um festival, lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a ministrar workshop, oficina de burlesco em 2014, mas geralmente era para grupos de artistas. Só que sempre vinha uma pessoa ou outra que não queria necessariamente ir para o palco, ser artista, queria, sei lá, pode passar o slide. Queria se descobrir, queria se conhecer. E aí eu comecei a enfrentar uma crise, né? Como que eu vou lidar com essas pessoas? Eu não sei o que fazer com elas. Eu sei preparar um trabalho, ir para a cena, mas como é que eu vou, né? E aí foi se abrindo esse campo terapêutico do meu trabalho, digamos assim. E aí, como levar a experiência estética e artística para um setting terapêutico? Como é que eu vou utilizar elementos do burlesco para a jornada terapêutica da cliente, que não deseja ir ao palco e que não tem objetivo final de construir uma performance? Quais são as queixas, as demandas trazidas por essa cliente, por essa aluna? O que ela busca quando ela chega até mim? Pode passar. Tá, mas nessa altura vocês vão estar perguntando, mas o que é burlesco, Jorge? Essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida, e eu vou dizer que é difícil falar, é como falar assim, o que é dança? 2 pontos. Conceitue. Mas eu vou dizer o que é hoje para mim, neste momento da minha vida, em 2022. Então, após um grande período de lockdown, num Brasil de mais de 600 mil mortos por uma pandemia, o burlesco tem sido, para mim, uma maneira de respirar,
melhor, de afrouxar a carranca do medo, do susto, da indiferença. O burlesco propõe um olhar cômico e crítico para a vida. É uma arte cênica, né? Mostrando que ela é mutável e ausente, às vezes, de um sentido fixo, de uma finalidade. E ele tem sido, para mim, e creio que também para quem me assiste, e também para quem está comigo nessas práticas, um ritual capaz de criar uma suspensão desse peso trágico do cotidiano. E eu me apresento como artista, para quem quiser ver, toda terça-feira aqui em Curitiba, no Ginger Bar. E em outros lugares também, mas esse é fixo. Tá, daí como é que eu vou criar esse setting terapêutico? O elemento indispensável por onde começar é a escuta. A escuta mesmo. Qual a queixa e as demandas, o que elas buscam quando chegam até mim. E eu tô falando sempre no feminino, porque assim, 99% de quem me procura é mulher. Eu atendo alguns rapazes, mas assim, é mínimo. Nessa etapa bem inicial, é possível me deparar, então, e aí eu começo a entrar no tema do livro, com as defesas que essas pessoas trazem, né? Que estão expressas tanto na fala quanto no corpo. E também é possível começar a reconhecer as fantasias e as projeções que a cliente tem do próprio corpo, e o quão perto ou distante estão a sua imagem corporal, que é uma projeção do ego, da sua percepção corporal, que é a realidade somática. E essa distinção quem faz é o próprio Lowen no livro. Não só nesse, em vários outros livros dele, ele bate nessa tecla. Aí a gente começa a afrouxar para além dessas defesas iniciais. A descrição desses caráteres que o Lowen bem coloca no livro, eu não vou trazer aqui, porque senão seria mais 50 minutos de apresentação, mas ela pode auxiliar, assim, num primeiro processo de reconhecimento das defesas. E outro ponto importante para se reconhecer é a diferença entre essas defesas e algo que está por trás dessa primeira armadura, né, que é mais estruturante do caráter. Às vezes, isso a gente discutiu bastante no grupo, a pessoa apresenta um tipo de defesa que não corresponde exatamente à estrutura de caráter dela, que tudo isso ainda não é o self. Então, é tipo camadas de cebola e a gente vai se aproximando cada vez um pouquinho mais. Há uma desconexão entre a imagem que elas fazem de si e a realidade dos seus corpos, e essa desconexão gera muita angústia. Geralmente essa é a primeira queixa. E essa tem sido uma das primeiras queixas. Outra questão recorrente é a dificuldade de expressar a sensualidade. E às vezes nem é a sensualidade, às vezes um gesto pequeno já é encarado como, nossa, eu estou expressando demais, não posso. Então fica uma coisa assim, bem antes disso, né? Dificultando até a realização de alguns movimentos, entre aspas, talvez simples, né? O que é um movimento simples? Mas assim, cada pessoa vai reagir de um jeito, é isso que eu quero dizer. Pode passar. Aí entra o papel do humor. A vantagem de utilizar o burlesco, que é essa arte da burla de padrões, para essa jornada terapêutica é a possibilidade de brincar, utilizar o humor, e o riso é convidado entre a gente, não a risada da crítica, aquela tô rindo de você, mas é aquela risada que suspende a seriedade e reconhece a vulnerabilidade de todo ser humano. E esse riso nos iguala em nossas impotências. Então a gente
afrouxa as coraças, porque a gente tá rindo junto de uma coisa de tipo aqui agora, vocês viram? Tava todo mundo, ai, que coordenada, ai, não sei o que, nossa, que estranho, todo mundo, é isso aí, pode passar. E aí também vai abrindo espaço para o prazer. E a ó, spoiler aqui, tem tribalista na foto. A ludicidade aparece, a sensualidade ela passa a emergir naturalmente, né? Dessa expressão da graciosidade dos movimentos e dos corpos e nunca de uma cartilha de passos a ser seguida. A confiança no próprio corpo é a relação mais íntegra entre sentimentos, emoções e expressão de si, vai sendo construída durante o tempo da prática. Pode passar. E atenção, o que você verá a seguir são imagens chocantes de mulheres se reconhecendo. Vamos lá! Esse negocinho aqui se chama pastes. Isso foi inventado por uma artista na década de 20, nos Estados Unidos, porque ela queria ficar nua e era proibido mostrar os mamilos. Então ela criou um negocinho assim, para pôr em cima do mamilo, com um negocinho pendurado, e ela inventou esse movimento, baseado, claro, em outras danças, nem vou entrar nisso, né? Mas ela inventou essa coisa de mover, assim, os tassels com esse movimento. E quando, nem todo workshop eu chego nesse ponto, mas quando eu chego, é uma loucura. Ó, todo mundo autorizou eu publicar as fotos, tá? Pode passar. Então, é sempre feito tudo com de uma maneira muito lúdica, com muito acolhimento, tem muita risada, muito humor, você pode ver na cara das pessoas. Tem, assim, histórias muito lindas deste dia especificamente. Tinha uma mulher que tinha feito explante de silicone, era a primeira vez que ela estava olhando para os peitos dela de verdade, assim. Tinha outra garota trans que também estava olhando para os seus peitos pela primeira vez, porque ele tinha começado a crescer. Teve de tudo, assim. Teve gente, nossa, eu nunca pensei que eu podia fazer isso. Isso é o que rola. Pode passar. E aí, no final, tá todo mundo, vamos tirar foto, vamos tirar foto. Ai, pode passar. E aí o que se dispara através, né, dessa burla de padrões é isso, a gente vai entendendo essa conexão com o que a gente é mesmo, sem uma expectativa de acertar e nada, sem querer seguir uma cartilha, uma coreografia, um jeito certo. E aí, assim, eu me considero uma terapeuta corporal iniciante e acho que meu trabalho está nesse processo de amadurecimento e acho que vai estar para sempre. Mas esse olhar da burla do que seria um corpo ou um comportamento ideal, ele já me abre um espaço possível de escuta e intervenção terapêutica que às vezes é muito até mínima. Essas perspectivas aliadas ao respaldo teórico, né, da bioenergética, do Lowen, que eu acho, eu uso comparando alguns movimentos da bioenergética com o que eu já fazia do burlesco, dessa dança, da performance, mas eu uso um pouco diferente porque eu espero mais. Eu não trabalho com essa coisa do vá, sabe? Do vai, que a bioenergética clássica tem, né? Eu vou um pouquinho mais, aí eu trabalho um pouquinho da escuta biodinâmica, vamos dizer assim.
Então, tudo isso, esse grupo de estudo, os feedbacks que essas clientes alunas têm me dado, não só nas sessões coletivas, né, como individuais, isso tem me orientado a experimentar alguns caminhos possíveis. Pode passar. E aí eu quero agradecer muito ao nosso grupo maravilhoso, que foi muito importante para mim nesse ano, as profs maravilhosas do Instituto, a minha terapeuta, a Lana, que fez umas supervisões comigo, todas e todos participantes dos meus workshops, clientes de terapia corporal, e todas as mestres e mestres de teatro que eu já tive, de dança, todos os artistas que eu já convivi e as que vieram antes de mim. Então, obrigada pela partilha. Vai passar. E se você quiser saber mais, entre em contato. Eu tenho um site agora, corpuspelaliberdade.com, e tenho o meu Gmail, corpuspelaliberdade@gmail.com, e o meu Instagram, Corpus Pela Liberdade. Obrigado, gente.